Oi, meus queridos irmãos, filhos de Deus, como é que vocês estão? Olha o programa Igreja Missionária chegando mais uma vez. Esse tempo da TV Viva a Promessa é para a gente orar pela igreja perseguida, orar pelos cristãos que sofrem no mundo, orar por aqueles que ainda não são salvos. E é com muita alegria que a gente chega, entra na sua casa, na sua vida, para compartilhar esse momento de oração, de intercessão pela igreja de Jesus. Glória a Deus por esse tempo. Nós vamos para a nossa vinheta de abertura, não sai daí não, fica com a gente, o programa é rápido, continue na programação da TV Viva a Promessa com a Igreja Missionária e voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta, cheios de energia, de alegria, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero, nesse começo de programa, encorajar você a ser um missionário engajado na missão de Jesus. De que forma você pode engajar-se na missão? Como você pode ajudar na sua igreja local? Você que foi avivado pelo Espírito Santo, como é que você pode contribuir para a missão de Deus? Existem muitas formas. A Igreja Adventista da Promessa tem dado aí vários caminhos e várias oportunidades para a gente servir o Senhor e contribuir na missão do Reino de Deus. O nosso programa hoje, nós começamos com a frase missionária. E a frase missionária vem de um importante, famoso líder cristão, pastor estadunidense, chamado Martin Luther King Jr. Ele foi um grande líder na luta pela igualdade racial lá nos Estados Unidos. Infelizmente, morreu assassinado em 1968. Mas Martin Luther King deixou um legado importante de trabalho, de luta pela justiça, pela igualdade, que espalhou-se não somente nos Estados Unidos, como no mundo todo. A frase dele é assim: "Tu não tens que ter um curso universitário para servir. Tu não tens que saber ligar o predicado ao verbo para servir. Não precisas ter conhecimento sobre Platão ou Aristóteles para servir. Precisas apenas ter um coração cheio da graça e uma alma movida pelo amor." Louvado seja Deus! Aleluia! É isso. Sabe, Martin Luther King nessa frase não está diminuindo o valor, é óbvio, ele não está diminuindo o valor de um curso universitário, não está diminuindo o valor do saber, de um diploma, nada disso, muito pelo contrário. O que ele está tentando comunicar para nós é que, ainda que você não tenha um diploma universitário, ainda que você tenha certas limitações em seu saber, se você tem um coração cheio da graça e do amor de Deus, você pode servir o reino, você pode ser um missionário, você pode se engajar na missão. E é isso que aconteceu conosco, com nós cristãos. A Bíblia diz que Deus derramou o amor dele por meio do Espírito Santo que nos foi outorgado. Nós fomos alcançados, cheios da graça e do amor de Deus pela presença do Espírito Santo. Então você, cristão, você tem o que é necessário para servir no reino de Deus. E é pensando nessa vocação, nesse chamado para o serviço, que hoje nós seremos com os cristãos que sofrem no México. Meus queridos amigos, o México é um país razoavelmente populoso. São 135 milhões e 400 mil habitantes. A população cristã também é grande no México. Quase 130 milhões de habitantes, especificamente 129 milhões e 600 mil habitantes. A maioria é cristã.
E o México é um país que precisa muito do Evangelho e da graça do Senhor Jesus Cristo. No México, há grupos criminosos que lutam pelo controle territorial. Os cristãos são contra as ações criminosas desses grupos e, por isso, correm o risco constante de serem eliminados. Em comunidades indígenas ou rurais, qualquer pessoa que abandone as crenças nativas pode enfrentar rejeição e punição na forma de multa, prisão e deslocamento forçado. Em cidades maiores, os cristãos que defendem a visão bíblica sobre questões como aborto, casamento e liberdade religiosa são menos tolerados. Cristãos que defendem a visão bíblica sobre esses temas são menos tolerados. As leis de não discriminação fazem com que qualquer relação entre fé cristã e política seja submetida à investigação rigorosa. Veja que o México, apesar de ser um país com uma grande população cristã, enfrenta muitos desafios e perseguição e precisa de nossas orações. Então nós vamos orar, vamos clamar a Deus pelos irmãos e irmãs mexicanos. Ore pelos cristãos que enfrentam escolhas difíceis quando confrontados com a violência de grupos criminosos onde moram. Vamos falar com Deus? Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos hoje pelo México. É um país relativamente próximo ao nosso e enfrenta muitos desafios, apesar de haver um grande número de cristãos naquela nação. Existe uma severa opressão e perseguição a cristãos por pessoas extremistas e os nossos irmãos precisam de ajuda, precisam de força do Espírito Santo. Os nossos irmãos precisam de sabedoria, eles precisam de graça da Tua parte, meu Deus, para lidar com os conflitos no país. Eles muitas vezes têm a sua fé desafiada, eles precisam tomar decisões delicadas e nós pedimos ajuda para que eles não renunciem à fé, que eles não se enfraqueçam diante dos ataques. Eu peço a ajuda do Espírito Santo para que os irmãos continuem firmes e fiéis, que eles continuem crendo na graça do Senhor e no livramento que o Senhor dá, que a igreja não se enfraqueça, que eles não desanimem, que eles permaneçam firmes até o fim. Abençoe, meu Deus, a comunidade cristã no México e alcance os perdidos lá, as pessoas que hoje atuam perseguindo cristãos, que eles encontrem no Senhor perdão, que eles encontrem libertação, que eles deixem de ser perseguidores e assim como aconteceu, como o Senhor fez com o apóstolo Paulo, que eles sejam missionários, que aqueles que hoje oprimem, que aqueles que hoje hostilizam os cristãos, que eles sejam parceiros deles. Nós clamamos no nome de Jesus Cristo. Envia missionários para o México, envia, meu Deus, líderes cristãos para servir lá, talvez por meio do seu trabalho, talvez por meio do engajamento missionário, que eles, talvez turistas, eles podem fazer a missão. E se o Senhor quiser contar com promessistas, nos use, nos dê essa sabedoria e graça para respondermos ao Teu chamado no poder do Espírito, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amigos, estamos chegando ao final de mais um programa Igreja Missionária e eu quero encorajar você a continuar orando pelo México. Ore por essa nação, um país que está razoavelmente perto da gente, não é? E precisa da nossa intercessão para que os líderes cristãos que não se enfraqueçam, que eles continuem firmes até o fim para a glória de Deus, tá bem? Nós vamos encerrar com o nosso versículo missionário. E o nosso versículo missionário está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Lá está escrito assim: porque sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não anunciar o Evangelho. Meu amado irmão, minha amada irmã, essa obrigação não pesava somente sobre o apóstolo Paulo, é a obrigação minha e sua, pregar o Evangelho de Jesus. Falar de Cristo para amigos, para vizinhos, para parentes, para pessoas desconhecidas.
Fale de Jesus Cristo sempre que for possível, por meio do seu testemunho, por meio das suas palavras, por meio da sua contribuição. Fale de Jesus. Seja missionário. No próximo programa, nós nos encontramos de novo. Nós vamos ser um com os cristãos que sofrem em Camarões. Deus te abençoe. Tenha uma linda semana. Seja missionário e até a próxima.